aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Analisando a Letra. Quadro este que é um dos que eu mais gosto de fazer aqui no canal, que eu pego a música, né, de artistas gospel, seja católico, evangélico, independente que seja. Se a música for de um conceito religioso, né, de uma banda gospel e tudo mais, eu costumo trazer para cá para poder analisar a letra. E a missão de hoje é complicada, hein? Porque mais do que analisar a letra de uma música de um artista, né, qualquer do mundo gospel, eu peguei justamente a Augúria ou de Súria, do Guilherme de Sá, que é uma música extremamente difícil de analisar, porque tem muita palavra complicada. E eu vou dizer para vocês, eu não sou nenhum professor de português, pelo contrário, na época de escola era a matéria que mais me deixava com problemas. Então, assim, eu tenho que dizer para vocês de antemão que eu quero trazer aqui não uma análise técnica, né, ortográfica, poética, eu não manjo dessas coisas. Mas eu quero dizer para vocês o que eu entendi da música e o porquê que essa música é uma das que eu mais gosto. E se quiserem conferir essa música, né, em react junto comigo, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem lá dar uma olhadinha, ou no comentário fixado, tá bom? Então, assim, antes da gente passar para a parte da análise, né, eu quero convidar você a se inscrever aqui nesse canal, a curtir, a compartilhar. E se você está aqui, né, e já assistiu algum outro vídeo do canal, 1 ou 2 ou 3 vídeos, seja lá quantos forem, e ainda não se inscreveu, poxa, se inscreve, não faz isso, você já tá aí, já tá curtindo já o trabalho, então não custa nada você se inscrever, ativar o sininho. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, dá uma chance, assiste até o final, que vai ter muita coisa interessante nesse vídeo aqui. E se você gostar, aí sim você se inscreve, tá bom? Então vamos lá, vamos partir para a parte que realmente interessa aqui. Então, pessoal, tá aqui a primeira estrofe da música. E eu quero primeiramente deixar bem claro o seguinte, que é uma música poética. E o meu objetivo não é entender exatamente o que o Guilherme quis dizer, porque talvez eu nunca saberei. Mas dizer como que essa música fala comigo, o que eu entendo dessa música. E por que ela acaba se tornando tão especial. E ela tem alguns pontos bíblicos aqui, ao meu ver, de repente para você não tem. É poesia, entendeu? Então tem uma certa liberdade de interpretação aí. Mas tem pontos aí bíblicos aí, ao meu ver, que são muito interessantes e que me chamam e que me atraem a essa música, entende? Então, nesse primeiro ponto, tem a palavra apócrifo na primeira estrofe ali, tem Augúria ou de Súria, que são as palavras que são o nome da música. Então, vamos primeiro ver o significado dessas palavras. Apócrifo, algo que é de origem duvidosa, não autêntico ou não reconhecido oficialmente. Muito usado normalmente para dizer dos livros que não são inspirados, né? Dizem não ser, né? Quem diz isso aí são a Igreja Católica Romana, o protestantismo, tá? E eu sou do tipo que não acredito em tudo que os outros dizem, não. Eu prefiro conferir e confirmar por mim mesmo. Então, algo que não é oficial, ou original, inspirado, coisas desse tipo. E augúria refere-se a dor ou queimação ao urinar, pouco comum no uso clínico. Também pode ser interpretado como dor, sofrimento, tristeza, etc. Dissúria refere-se a dor ou dificuldade ao urinar. Então, voltando aqui para a letra da música, eu entendo que quando ele fala assim, quem vai silenciar no apócrifo temor de ser? Quem vai silenciar? Quem vai se calar nesse apócrifo, nesse falso, esse falso temor de ser? De ser o quê? De ser alguma coisa. Isso aí depende da pessoa, entendeu? O que ela quer ser? Ou seja, a pessoa que vai se silenciar, ela vai se omitir, né? Esse que é o pensamento aqui. Aí ele continua, faça um labirinto ou um salto no abismo. Esses são as dificuldades que se apresentam. Paralisa o ato de quem vê. O ato é o corpo, a pessoa, o indivíduo. E esse olhar, seja de quem for, não mira que sou. Na augúria ou de Súria é de me levantar. Então, quando ele fala assim, esse olhar, seja de quem for, parece que é como se fosse assim, as pessoas que nos olham de forma que não gostaríamos, vamos dizer assim, que nos julgam, né?
ele fala, não importa, não mira o que sou, não sabe a verdade sobre mim. As pessoas tendem a olhar só o exterior e julgar muitas das vezes sem nem conhecer. Na augúria ou dissúria, no sofrimento, né? Augúria, sofrimento, tristeza, dificuldade, né? Dissúria, sofrimento para urinar. É a metáfora que ele fez aqui, ele usou um termo clínico para falar de dificuldades. Fala, hei de me levantar. É esperança. E continuando, quanto menos se existe, mais se desarvora. Vamos destacar as palavras aqui, ó. Desarvora. Para mim, lembra logo de cara tirar árvore. Significado: é um termo arcaico, arrancar ou privar de árvores. Ou, em um sentido mais figurativo, tirar algo de sua base ou suporte, como desestabilizar. O termo vem de árvore, viu? Com o prefixo des, que indica a ideia de retirar ou desfazer. Aí tem a palavra alvorada, que é o amanhecer, e alvora, flexão do verbo alvorar. Alvorar, alvorada, amanhecer, né? Que significa erguer, levantar, achar ou elevar. Então, quando ele lê aqui, ó, quanto menos se existe, mais se desarvora. Ou seja, quando a pessoa mais ela se fecha, é como se ela estivesse arrancando as suas raízes. Quando tudo se exime, quando ela consegue se omitir por completo, que eu acho que isso é muito coisa também de pessoas depressivas, né? Elas se omitem, se fecham completamente, nada se alvora, ou seja, nada se levanta, nada se ergue. Aí vem o ponto, ó. Porque uma vida sem fé é apenas uma alvorada nua. Ou seja, a pessoa perdeu a fé. E a alvorada nua é como se fosse um amanhecer, né? Um levantar-se sem brilho, sem luz. Pensa no sol. O sol está se erguendo, mas não tem claridade, não tem luz, não tem brilho. Então, isso é o que ele está transmitindo, né, ao meu ver, como uma vida sem fé. Desprovido da certeza de crer além de si. Mas quem se interessa? Ou seja, talvez aqui tenha um pouco da ideia de que as pessoas não se interessam em perceber a dor, o sofrimento e as dificuldades do próximo. Entende? Será que você entendeu assim também? Se tá gostando do vídeo até aqui, da análise, eu falo pra você, aperta um pause aí rapidinho, dá uma curtida aqui, se inscreve no canal, ativa o sino aí, dá essa força. Vamos para a próxima frase aqui, para a próxima estrofe aqui agora então. Aqui o bicho começa a pegar e começa a chegar as partes que eu falei que tem a ver com a Bíblia. Ao senso de encarar um céu de estrelas maiores que eu, pelas desabar do firmamento, faz supor que a gravidade é uma punição que nos foi firmada na ironia para mostrar quão mais próximos do pó se está. Aqui a gente vai apertar um pause, né? Vamos dar uma pausa aqui. Por quê? Quando ele fala ao senso de encarar um céu de estrelas maiores e fala de desabar do firmamento, isso me lembra Apocalipse 6,13, que está escrito assim: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Que é a passagem dos selos de Apocalipse. Então, quando ele fala assim, ao senso de encarar as estrelas que são maiores desabando do firmamento, eu não consigo pensar em outra forma, a não ser associar ao Apocalipse. E é o que eu falei, talvez você entenda isso aqui de outra forma, mas para mim eu não consigo pensar de outra forma a não ser levando para o Apocalipse. Até porque depois ele vai continuar. Encarando essas coisas, esse acontecimento, ou esse pensamento, porque está na Bíblia, e quando a gente lê e a gente examina e reflete sobre aquilo que está escrito, a gente pensa, então a gente encara essas coisas e fica assim, cara, será que a gravidade não é uma punição para mostrar que nós somos pó? Ou seja, diante da imensidão do universo e essas estrelas que são maiores desabando, o que nós somos, se não pó e cinza? E a gravidade que não permite que nós saiamos daqui, né? Que é uma força que está puxando a gente para o centro da Terra. Só que aí ele vem com a outra parte aqui que já vai me lembrar Apocalipse 11. Olha só. E dele reviverem, bradando, esquecer-se não,
Odiar-se, entregar-se, não. Como assim dele reviverem? Se isso aqui não está falando de ressurreição dos mortos, eu não sei. E a única passagem na Bíblia que fala de ressurreição dos mortos, como uma visão, como um acontecimento que foi visto de alguma forma, através do apóstolo João, é Apocalipse 11, quando ele vê as duas testemunhas sendo ressuscitadas e arrebatadas. Aí ele fala, esquecer-se não, esquecer-se o quê? Das coisas que aconteceram. Odiar-se, entregar-se não. Ou seja, a pessoa se fechou no seu mundo, está se odiando, está depressivo e tudo mais. Não. Aí ele continua, numa ode final de astros sem um Olimpo. Ode final é tipo um canto final. E Olimpo, todo mundo sabe, né? No contexto mitológico, refere-se ao lar dos deuses na Grécia Antiga. O Olimpo que ficava no Monte Olimpo, lá acima das nuvens, né? No céu, pensamento grego do céu era isso aí. Então, assim, num canto final de astros sem um Olimpo, será que ele aqui não está falando do arrebatamento? E aí, o que você acha? Vamos para a próxima parte aí, que ainda tem mais. Então, pessoal, só um ponto aqui que eu esqueci de falar durante a gravação. Em nenhum lugar na Bíblia fala que a igreja vai morar no céu após o arrebatamento. Nenhum lugar em Apocalipse fala isso. Embora o cristianismo ensine isso há muito tempo, isso não é uma doutrina bíblica, isso é uma doutrina da religião. E se vocês quiserem que eu fale sobre isso em algum vídeo, coloquem assim, #céu bíblico. Que aí eu vou saber que vocês querem um estudo sobre isso. Valeu! Aí ele continua, afinal, de que serve um jardim se você não o tem, se o tem não divide com ninguém? O que seria esse jardim? Ao meu ver, pode ser um evangelho. Porque o evangelho, ele é a esperança, ele é a fé que está no contexto da música. E essa fé nos remete ao quê? Ao pensamento de ressurreição, que estava lá na outra passagem lá, ó, e dele reviverem do pó. Então aqui, o evangelho nos traz essa esperança, o quê? De ressurreição. Então assim, se você tem fé, se você tem a palavra dentro de si, e você não divide com ninguém, é como se você tivesse um jardim e não estivesse compartilhando. Por isso que há uma necessidade muito grande daquele que é cristão de verdade, de compartilhar a fé. Desprenda, flutua. Quando fenecermos, qual o significado da palavra que significa perecer ou morrer? Riremos de Newton por sobre o ar. Porque cá entre nós bater no chão não é nada. Cara, aqui a sacada foi muito louca. Porque se de fato o Guilherme está falando sobre ressurreição, arrebatamento, aqui é uma piada perfeita. Newton, aquele que trouxe a teoria da gravidade. A ideia de que estamos sendo puxados para baixo. Só que quando a gente fala de arrebatamento, de ressurreição, tudo isso desafia as leis da natureza. E lá em Apocalipse 11, as duas testemunhas que estão mortas são ressuscitadas, ou seja, morreram. Quando fenecermos, quando morrermos, iremos de Newton por sobre o ar. Por quê? Porque ressuscitou. Em Apocalipse 11 está escrito assim, no verso 11: mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Sopro de vida é o Espírito, tá? O Espírito que voltou para Deus agora está sendo devolvido ao corpo material. E eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. E então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem enquanto os seus inimigos olhavam. Este é o evento do arrebatamento. No verso 16, diz assim: os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo:
Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Aqui é o momento em que Cristo retorna, arrebata a igreja e passa a reinar. Se quiser saber mais sobre isso, fala aí nos comentários aí que eu faço um vídeo falando sobre o arrebatamento da igreja e as duas testemunhas. Basta escrever hashtag as duas testemunhas. E por que vai rir? Porque a gravidade já não tem mais poder sobre essa matéria glorificada. É isso aí. O texto de Apocalipse capítulo 11, que é a passagem onde toca a sexta trombeta, acontece a perseguição das testemunhas de Cristo, né? São as duas testemunhas lá. Eu vou fazer um estudo sobre as duas testemunhas que talvez vocês nunca viram em nenhum outro lugar, na internet, na teologia tradicional e tudo mais. Vou trazer aqui no canal aqui para vocês entenderem. Mas basicamente eu vou dar uma sementinha aí. Para mim as duas testemunhas são a igreja e os descendentes do povo de Israel, né? Aqueles que se convertem a Cristo. Então, quando estes forem perseguidos, morrerem, ressuscitarem e forem arrebatados, que é o evento de Apocalipse 11, riremos de Newton por sobre o ar. Porque cá entre nós bater no chão não é nada. E é isso, pessoal. Por isso que eu gosto muito dessa música. Ela fala de esperança, ela fala de fé, ela fala sobre a pessoa não ficar se fechando em si mesmo. E ela, ao meu ver, traz pensamentos escatológicos, pensamentos que são relacionados à fé cristã, de ressurreição, de arrebatamento. E você já tinha analisado a letra por esse ângulo? Você acha que faz sentido? Se sim, deixa aí um comentário. Se não, comente também, traga para aqui a sua interpretação. Nesse caso é uma música poética. E em nenhum momento ela está falando abertamente de questões religiosas. Mas, partindo do princípio que o Guilherme de Sá é cristão, né? Católico, né? Não deixa de ser cristão, faz parte do cristianismo, né? Então, eu acredito que de fato ele trouxe esses pensamentos aqui para essa letra. Tá bom? Espero que tenham gostado. Não deixe de verificar o sino, de se inscrever aí no canal, de curtir e de compartilhar para todos os fãs do Guilherme de Sá que vocês conhecem. Tá bom? Tamo junto. Valeu, falou!